eu queria comentar um pouquinho como é que acontece uma constelação, né? Quais são as etapas, o que que a gente faz durante uma constelação. Ela tem normalmente quatro etapas, tá? Bem distintas. Pode durar aí em torno de 2 horas, 1 hora e meia, 3 horas, dependendo do tema, tá? A gente começa entrevistando o cliente para definir qual é o tema que ele quer tratar. É legal colocar esse tema como se fosse uma pergunta de reflexão. Por exemplo, como eu posso resolver conflitos entre as lideranças, ou conflitos entre liderança e equipe? Então, a primeira parte aqui da constelação é a recepção dos participantes, é o centramento, é muito importante ter presença, né, foco naquele momento, tá? Depois entra uma parte que a gente chama de colocação. A colocação é a escolha dos representantes. Na constelação, todos os elementos ali que fazem parte da organização, como, por exemplo, equipe, cargos, né, ou papéis, projetos, eles precisam ser representados. A gente pode usar pessoas como representantes, ou podemos usar objetos. Tá? Eu, por exemplo, costumo fazer com objetos. Eu faço de forma online, eu uso objetos para representar. Então, aqui tem uma caixinha, né, com vários objetos que a gente pode usar, o cliente escolhe para representar os elementos lá. Depois entra a constelação em si, né, que são esses objetos colocados aqui numa área delimitada, a gente chama de campo, é uma área de trabalho, esse campo, tá? Ele representa, então, o sistema. Então, o sistema é tudo que está dentro, por exemplo, desse círculo aqui, e dentro tem os elementos que estão representando ali, né? Por exemplo, eu quero constelar vendas, né? Porque aqui minha empresa não vende, então eu coloco lá equipe de vendas, um cargo, por exemplo, que seja gerente de vendas, eu coloco meus clientes, eu coloco mercado, coloco tudo que se relaciona com o processo de vendas e a gente vai começar a conduzir o processo com o cliente. Esse processo envolve fazer perguntas para saber como é que o cliente se sente em relação a esses elementos, como os elementos se sentem uns com os outros. E aqui tem uma coisa interessante, né? Que mesmo objetos que não são pessoas, por exemplo, propósito, missão, valores, eles se comportam numa constelação como se fossem pessoas. Às vezes o cliente diz assim, olha, esse objeto aqui, que representa o produto, ele não quer estar mais. E é um produto que às vezes a empresa estava pensando em descontinuar, mas estava na dúvida, né? Será que eu sigo com esse produto ou não? Coloco outro no lugar? E isso emerge, tá? Na constelação. Então, é como se fosse assim, um sistema tendo uma consciência e ele diz, né, para nós o que deve permanecer, o que não, o que precisa ser incluído, o que não faz parte mais. Às vezes é necessário fazer inclusões, é um movimento que a gente faz na constelação. Olha, tem um fundador aqui, esse fundador aqui ele está excluído, ele precisa ser reincluído. E isso vai trazer força para o sistema. Então, algumas perguntas que o constelador faz durante a sessão. Olha, essa intervenção aqui, ela está trazendo força para o sistema ou enfraquece? Dependendo de como o cliente sente aquele movimento, a gente vai mudar a intervenção. Então, o constelador vai ficar o tempo todo testando hipóteses ali, colocando elementos, fazendo perguntas para o cliente, para saber se está no caminho certo, no caminho de solução. Ou seja, quais são as intervenções ali que estão sendo mais eficazes. Tá? Aqui é um momento onde a gente usa muito o PNL, né? A PNL ela vai fazer ancoragem. A ancoragem é aquele processo onde a gente vai tirar, né, remover crenças ali que estão obstruindo o sistema, né, tirando a fluidez do sistema e colocar novas âncoras, né, que seriam novas crenças ali. Por exemplo, né, numa situação onde um projeto tivesse querendo sair, né, ser descontinuado, e houvesse esse tipo de fala, esse projeto não tem que ficar mais, né? Por que ele está aí? Aí a gente percebe ali na constelação que tem outros elementos que estão olhando para ele, querem que ele fique. Uma lealdade, né? Talvez as pessoas se esforçaram muito por aquele projeto, mas é um projeto que não está dando retorno e precisa ser interrompido. Então, a gente vai fazer uma ressignificação. Talvez esse projeto signifique alguma coisa para essas pessoas que estão leais a eles. A gente precisa quebrar essa dinâmica de identificação das pessoas com o projeto, né? E a gente usa a PNL para isso. Então, vamos usar algumas frases, até o Bert Hellinger criou algumas frases que ele chamava de frase sistêmica, que na verdade eram frases que a gente usa, né, quando aplica a PNL,
para quando a gente percebe essa dinâmica, né? Identificação ou dupla imagem, né? Que é a gente confundir, por exemplo, um líder com o pai, um líder com a mãe, né? Então a gente faz a separação disso, deixar claro, cria até às vezes dois elementos separados aqui na constelação, olha, esse aqui é seu pai, esse aqui é seu líder, né? E a mesma coisa a gente faz com o projeto, né? Ó, isso aqui é apenas um projeto. Você é você, o projeto é o projeto. Então a gente faz algumas ações, assim, algumas intervenções para interromper algumas dinâmicas que não estão sendo produtivas, tá? E a última parte é encerrar. Então, quando a gente percebe que todas as relações que estavam ali bloqueadas, elas foram desbloqueadas, os emaranhados foram desfeitos, então a gente convida as pessoas ali, o cliente, a fazer uma reflexão sobre o que ele aprendeu, o que ele leva daquela constelação, o que ele vai fazer com os próximos passos, e a gente libera o cliente, né, e o sistema dele. Na organizacional, normalmente tem definição de próximos passos, né, coisas práticas que o cliente vai fazer pós-constelação, tá? Então, tudo que pode ser ressignificado no momento da constelação é ressignificado, e o que é atitude prática que o cliente vai ter que tomar, ele vai definir as ações na sequência. Bom, aí para a gente finalizar aqui, eu queria deixar, né, um exemplo de situações que a gente pode usar. Eu criei um modelo para lente sistêmica que eu chamei de Balancer, que é para fazer isso virtual, né, uma ferramenta virtual para fazer, mas dá para a gente olhar cenários de lançamento de produtos, de alterações no design organizacional, em gestão de conflitos, em transformação ágil, em decisões de contratação ou de desligamento, em movimentos de transição de carreira, né? Aposentadorias, as pessoas que vão se aposentar ou que vão precisar ser desligadas e vão ter que fazer uma transição de carreira, dá para olhar para isso também, dá para fazer prognóstico, por exemplo, colocar elementos na constelação que sejam novos produtos ou novos projetos para ver como o sistema se comporta, se o sistema quer aquele projeto, né, quer aquele produto, ou se isso vai tirar força. Então, aqui no caso das constelações, da lente sistêmica, a gente usa alguns canvas para ajudar a deixar documentada a estratégia da constelação. Existe uma estratégia de facilitação que o constelador precisa criar, quantos blocos de informação ele vai colocar, quem vai participar. Quando é uma empresa, por exemplo, que tem mais sócios, esses sócios precisam estar presentes. Se é uma organização, por exemplo, é uma sociedade anônima, né, então é aberta ao mercado, normalmente a gente vai chamar diretores, presidentes, gerentes, alguma liderança, algum decisor, porque tem tomada de decisão, né, durante a sessão de constelação. O decisor pode decidir, por exemplo, que aquele produto não vai continuar mais, mas aí a gente precisa fazer um ritual de despedida do produto, né, para que as pessoas aceitem que aquele produto não vai pertencer mais, que ele contribuiu até onde ele pôde e agora ele precisa sair e dar lugar para outro. Tá? Então, a gente faz essa estratégia para constelação, aí os elementos que vão ser constelados são definidos aqui, escolhidos, os objetos pelo cliente, e então são usadas algumas frases da PNL para poder fazer essa parte mais ritualística, vamos dizer assim. Então, eu criei até um sistema de cartões para ajudar, tá? Então, por exemplo, tem situações onde a equipe não se sente vista pelo líder, então a gente usa algumas frases do tipo, eu vejo você, né? Eu peço para o líder olhar para o elemento que representa a sua equipe e dizer, eu vejo você, agora eu te vejo, né? Ou situações onde teve uma saída que não foi muito legal de alguém, não foi muito honrosa, a gente coloca um elemento para representar aquela pessoa e dizer, né, obrigada pela sua contribuição, agora você segue o seu caminho, a organização segue o dela, tá? Então, tudo isso é feito e existem já algumas frases que a gente usa recorrentemente na constelação, por isso eu acabei gerando alguns cartões aí para auxiliar nesse trabalho.